Senhoras e senhores, Luidão aqui, trazendo o vídeo da semana com o tema oração. E esse vídeo aqui eu quero trazer uma continuidade de tudo aquilo que a gente vem falando. Bom, você já viu que você é amado, que Deus é detalhista, que você pode ser seu próprio impulso, que você tem que ter ousadia. Mas o que vai acontecer se tudo isso que você fizer, você se enquadrar conforme a imagem de outra pessoa e não a sua? Eu vou falar aqui hoje sobre identidade espiritual. A identidade visual, como a gente conhece no nosso cotidiano, é tudo aquilo que você transpassa sobre quem é você. Agora, na identidade espiritual, é basicamente a mesma coisa, só que no seu secreto ou com aquilo que você vai fazer, por exemplo, no ministério. É comum nós ouvirmos orações, por exemplo, dos nossos pastores, ministérios de oração, algum irmão que você ora junto, ou quando você está na igreja você ouve a oração de algum irmão sem querer que está do seu lado e o seu cérebro começa a receptar essas mensagens, você começa a simular palavras e frases na sua cabeça. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, vou explicar o porquê. A parte de ser bom é que você tem uma base, às vezes você pode, por exemplo, aconteceu comigo que uma pessoa orou até pelo ar que ela respirava. Isso me deu uma vontade de buscar mais a Jesus e ver o quanto ele é muito mais importante na minha vida, não só as coisas que eu possa ver, mas até o ar que eu respiro, até os movimentos do meu corpo. Isso foi muito legal. Mas aconteceu também quando eu era novo, comecei a ir para a igreja nos primeiros dias e eu via o quanto o meu pastor orava legal. E eu queria saber orar como ele estava orando, sabe? Eu me ajoelhava no meu quarto para orar e eu não sabia o que falar. Eu falava, pô, mas como que ele conseguiu chegar até lá? Talvez um dia eu chegue até lá. Não, esse dia tem que ser agora, esse dia tem que ser hoje, com as minhas palavras, conforme eu posso conversar com Deus. E a primeira coisa que eu quero falar aqui já vai vir com a base bíblica. Vou começar falando aqui em Romanos 8, versículo 26, que diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, ou seja, ele nos ajuda quando estamos fracos. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, por que eu estava falando que o meu pastor sabia orar bonito e eu não, sendo que a própria Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém e que o Espírito Santo está aqui para poder interceder sobre nós com gemidos inexprimíveis? A única pessoa que eu tenho que fazer isso é olhar para Jesus. Jesus vai ser o intermédio de tudo aquilo que você precisa. Você pode pedir discernimento a Ele e você vai entender o que está acontecendo. Você pode pedir as coisas em nome dEle para o Pai, que você vai entender a sua oração, você vai ser guiado pela sua oração. A parte de ruim disso é que às vezes você pode causar uma insuficiência. Por exemplo, quando você é novo ou quando você está naquele momento de tribulação, quando você está um pouco distante, você começa a achar que as suas orações já não fazem mais sentido. Você começa a achar que as suas orações são fracas, que outras pessoas oram bem e você ora mal. Quando você vai orar, você começa a falar como outras pessoas, você não se expressa conforme você tem que se expressar. Você sabe que na sua oração, você pode engrandecer ao Senhor, você pode perdoar as pessoas, você pode pedir perdão, você pode falar o que vem no seu coração, mas você não fala como você é, você fala conforme aquilo que você ouve. Então você tem uma frase pré-escrita no seu cérebro, ainda que você não perceba isso vai acontecer e você não vai ter essa intimidade profunda com o Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso. E acontece que você não vai ficar a vida toda orando somente o Pai Nosso. Você pode orar o Pai Nosso, ainda assim você orar falando o que está acontecendo, o que você sente no seu coração. Mas uma parte muito importante do Pai Nosso é o seu significado. Não vou entrar a fundo a tudo, mas eu quero falar de duas partes. O começo, Pai Nosso que estás no céu. Quando você remete a algo que está no céu, você remete a algo longe, algo distante de você. Mas duas palavras-chave que Jesus usa é Pai e Nosso. Pai Nosso, olha a intimidade que você tem de chamar o Criador de seu Pai. Nós sentimos que o Criador está próximo da gente e a gente tem que desabafar, a gente tem que conversar com Deus conforme os nossos ideais. Você não vai falar com Deus como você fala num tribunal, por exemplo, se você não tiver o costume de estar dentro de um tribunal. Acredito eu que alguém que está dentro do tribunal pode sim falar como ele fala lá, porque o seu cérebro tem frases preditas já e o seu vocabulário é mais expansivo, então ele vai compreender aquelas palavras conforme a oração dele. Mas a gente, por exemplo, que não tem essa experiência, a gente vai falar conforme as nossas frases, o nosso convívio, a nossa classe social. É tudo uma questão de você ser somente
você. A segunda parte é onde diz aqui o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tem várias traduções também, tem umas que falam perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Mas enfim, aqui nessa parte é super importante você lembrar daquilo que você é. Porque como você vai perdoar uma ofensa de outra pessoa se você não sabe nem o que você próprio está sentindo, nem o que você mesmo está orando? Que você está se sentindo uma obrigação de orar bonito como outra pessoa. Você não está sendo livre para orar como você. Remete isso também de você perdoar as suas dívidas assim como você perdoa os seus devedores. Acontece que em Levítico a gente pode ver quando eles falam de pecados ocultos, de impurezas ocultas, né? Isso pode acontecer ainda nos dias de hoje, não que você vai tocar em alguém e ficar impuro como acontecia lá, mas por exemplo, às vezes você vai nomear algo que você fez que não foi legal. Por exemplo, eu ofendi o Zezinho, falar: Senhor, me desculpa hoje por ter ofendido o Zezinho. Mas às vezes eu ofendi a Mariazinha também, só que eu esqueço de falar da Mariazinha, ou eu não sei que eu ofendi a Mariazinha. Se eu orar por esses pecados ocultos, digamos assim, por exemplo, pedindo perdão a quem eu ofendi, a quem eu fiz algo, por exemplo, sem eu saber, isso é totalmente importante. Mas isso você só vai conseguir com a sua identidade espiritual, porque se você seguir um ritmo de uma oração de outra pessoa, você não vai conseguir. Olhando para Jesus, Jesus nos ensinando a orar o Pai Nosso, Jesus mostrando que ele orou na angústia, Jesus mostrando que ele orou agradecendo antes de mesmo algo acontecer. Isso é totalmente a única coisa que a gente precisa se esperar. E para finalizar aqui, mas não menos importante, queria passar para vocês um lema da Dory, do filme Nemo: continue a nadar, que está aqui em Romanos 12:12, que diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mano, se você acha que essa oração hoje não é boa, continua, irmão. Continua. Tá ruim? Continua, pratica. Tá ruim? Continue a nadar, meu parceiro. Você vai descobrir o melhor do Senhor na sua vida. É isso aí, tamo junto.